Você está ouvindo IERBcast Julgados, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Nesta nova temporada, julgados emblemáticos comentados por especialistas no tema. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast do IERB, o chamado IERBcast. Nesta nova etapa, nós estamos com alguns convidados especiais, estamos comentando somente julgados emblemáticos em suas áreas de atuação, julgados que têm alguma pertinência no nosso trabalho atual. Hoje nós temos como convidado o nosso colega, promotor de justiça Décio Alonso, que também é professor de processo penal e doutor pela USP. E vamos conversar sobre uma reclamação que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, que trata de buscas incidentais e acesso a aplicativos de comunicação. Décio, você podia, então, de forma inicial, dar um panorama como que estava o posicionamento anterior do STJ sobre o tema? Salve, Leandro, salve, pessoal do IERBcast. É um privilégio poder retornar a essa casa e conversar de assuntos tão importantes do nosso cotidiano da persecução penal. O STJ, aliás, os tribunais superiores, de uma forma geral, formaram um entendimento bastante alinhado, né, tanto a quinta e a sexta turmas do STJ quanto a primeira e segunda turmas do STF, no sentido da inviabilidade e consequente ilegalidade de acesso do policial no momento da prisão em flagrante ou em diligências, sem prévia autorização judicial, ao conteúdo de aplicativos de comunicação em geral. Existe um debate bastante segmentado em relação à questão da privacidade, né, o teste de privacidade dentro do processo penal, e uma das formas em que ele foi externado é exatamente essa, né, a impossibilidade do agente responsável pela captura ou agente responsável pelo cumprimento da busca e apreensão em acessar o conteúdo de aparelhos celulares, especificamente, né, os aplicativos de comunicação, sem prévia ordem judicial ou despidos de uma situação de urgência, né, que justifique previamente essa atuação. Só para ilustrar, né, e fica aqui o registro em relação ao STJ, a gente tem, por exemplo, o recurso em habeas corpus 89981 de Minas Gerais, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lá na quinta turma, que desde dezembro de 2017 já estabelece essa regra, né, em relação à inviolabilidade da intimidade e da privacidade do sujeito que é alvo de busca. Só que a análise desses julgados do STJ, em especial a análise dos julgados da sexta turma, revela uma aproximação muito grande com o precedente da Suprema Corte norte-americana, né? Não é novidade nenhuma, tanto o ministro Rogério Schietti Cruz quanto o ministro Gilmar Mendes lá no STF fazem menção reiterada a precedente da Suprema Corte nos seus julgados. E me parece, com as vênias necessárias, que existe uma importação de um conteúdo muito específico sem que todo o programa seja trazido em conjunto. O ministro Barroso fala numa interpretação constitucional pick and choose, né? Eu escolho o que eu estou trazendo do direito comparado, o que me agrada mais. E aí, a análise lá da Suprema Corte norte-americana revela que as buscas sem mandado, ou o que a gente vai chamar de buscas incidentais, elas, na verdade, respeitam a uma regra mais genérica e ampla, que aqui no Brasil a gente não encontra tracejado. Então, lá, situações específicas como o hot pursuit, né, a prevenção da destruição de evidências e a própria segurança pública ou ordem pública, numa tradução livre, permitem o acesso direto do policial ou do agente responsável pela captura ao aparelho de comunicação sem ordem judicial prévia. Então, posso citar aqui os casos Warden versus Hayden, Kerr versus Califórnia, Schmerber versus Califórnia, Michigan versus Tyler, todos esses casos estipulando quais são os parâmetros da busca sem prévia autorização judicial. E, obviamente, né, isso faz parte do nosso contexto de avanço social, as pessoas passaram a concentrar dados importantes das suas vidas nos aparelhos celulares. Imagens, vídeos, documentos, comunicações propriamente ditas, né, que dão a ênfase do que o sujeito faz no seu cotidiano. Só para ilustrar a importância disso, o fato de você
identificar alguém em flagrante com uma certa quantidade de drogas, por si só não vai definir se ele é traficante ou se ele é usuário. E aí o contexto em que essas drogas estão inseridas faz toda a diferença. Acessar o aplicativo de comunicação e verificar que o sujeito recebeu uma demanda de compra, está transportando para algum lugar, etc., fazem incidir na regra do tráfico lá do artigo 33, ao passo que se houver ele comprando, ele dizendo que vai consumir, etc., faz ele ficar residindo lá no artigo 28. Então, o acesso ao celular, o acesso a esse aparelho que concentra as faculdades de nossa vida moderna, se tornou uma rotina. E o STJ, especialmente, tem pautado a atuação criminal em diversos pontos, mais especificamente a atuação da polícia, em diversos pontos que tangenciam com a questão da privacidade. Então, é o ingresso em residências sem prévia autorização judicial, é a própria situação do flagrante em crimes permanentes sem uma prévia investigação, todos eles relacionados ao que eu já mencionei, o teste de privacidade. E não seria diferente, a Suprema Corte norte-americana também foi chamada a enfrentar esse caso específico em relação aos aparelhos celulares, aos dispositivos eletrônicos que contêm informações relevantes. E aí, especificamente, no ano de 2014, portanto, em termos de jurisprudência norte-americana, uma decisão muito recente, no caso Riley versus Califórnia, a Suprema Corte americana estabeleceu quais situações específicas permitem que o agente responsável pela captura dispense a prévia autorização judicial. Basicamente, são situações de identificação de urgência, a exemplo do que a gente tem no nosso texto constitucional, em que se autoriza o ingresso na residência sem prévia autorização judicial. Que situações de urgência são essas para o dispositivo? São as situações em que o dispositivo possa representar algum risco a alguém, então um alerta que seja dado, o próprio dispositivo ser utilizado como arma, situações que representem uma vulneração à equipe responsável pela busca ou a terceiros que estejam no entorno do agente capturado. E a segunda situação plausível, correlata àquela que acontece em Kerr versus Califórnia e Schmerber versus Califórnia, é a possibilidade de que por meio do dispositivo móvel, eu destrua provas ou as torne inacessíveis. Seria o caso da criptografia remota, o caso de se apagar remotamente provas. Então, nessas situações, a Suprema Corte autorizou que os policiais, ou enfim, que os agentes de captura acessem os dispositivos e tomem isso. Fora desse quadro, fora dessas delimitações, o acesso feito no momento da captura vem sendo reputado como um acesso ilícito, ilegal. E, portanto, torna ilegal, torna inservível a prova ali captada e toda a prova dela decorrente na esteira da teoria dos frutos da árvore envenenada. Cássio, tira uma dúvida. Essas decisões, tanto das nossas cortes constitucionais como da Corte Americana, analisam em algum momento a vontade da pessoa que está sendo presa, que está sendo investigada? Ou seja, se ele porventura concordar em permitir o acesso, as cortes constitucionais chegaram a avaliar esse ponto específico? Sim, o STJ já incorporou também, um precedente do ministro Rogério Schetti Cruz, incorporou um julgado famoso da Corte Constitucional Espanhola, no sentido da avaliação da emissão da vontade do agente capturado, ou do agente que recebe a busca. Se ele, de maneira limpa, consciente, sem constrangimento, sem coação, sem engano, manifesta a autorização para que o aparelho seja vasculhado ou para que ingresse no interior da casa, essa manifestação é tida como válida. Para fins brasileiros, o STJ vem remarcando, e isso não é novidade para ninguém, é que essa manifestação de vontade deva ser documentada. Então, em termos atuais, o que eles querem é que isso seja gravado por meio de áudio e vídeo. Então, ou a política que o STF tem tentado implementar das bodycams, aquela gravação feita por um equipamento de vídeo no colete ou no peitoral do policial, ou gravações mesmo, como acontece aqui no nosso serviço de segurança presente aqui no Rio de Janeiro,
né, em que a equipe é composta por 2 policiais e um civil, e nas abordagens o civil é responsável pela gravação das abordagens. Isso tudo para permitir que, posteriormente, né, os sujeitos responsáveis, os sujeitos processuais, magistrado, Ministério Público, defesa técnica, possam revivenciar, reexperimentar aquela ocorrência. Décio, em relação à nulidade, qual é o entendimento do STJ acerca dessas provas? Elas são consideradas ilícitas? Elas podem ser renovadas em algum momento? Qual foi a novidade que a reclamação nos trouxe? Pois é, tradicionalmente, a gente tinha um desfecho trágico para as persecuções. Qual era? Se reconhecia a invalidade do acesso ao dispositivo, invariavelmente, o acesso é que era responsável pela definição da ocorrência ou não do crime, né? Então, ilustro mais uma vez com a situação do tráfico de drogas, só se sabia que o sujeito estava traficando a partir das mensagens que foram lidas nos aplicativos e, por consequência, pelo reconhecimento da teoria dos frutos da árvore envenenada, se determinava o reconhecimento de uma prova ilícita, o desentranhamento daquela prova e a consequência, né, pelo efeito dominó, pelo efeito expansivo, era a extinção do processo, né, o trancamento anômalo do processo, por conta da ausência de suporte probatório que autorizasse a manutenção da ação penal. Pois bem, nesse caso específico lá de São Paulo, né, que consta da reclamação 36734, né, insisto, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, o colega do Ministério Público de São Paulo vislumbrou a possibilidade de, uma vez, né, mantida sob custódia, regular custódia, né, e aí vamos falar da cadeia de custódia, mantida sob regular custódia a manutenção do aparelho celular, ele pensou na possibilidade de renovação da prova por meio de um pedido fundamentado e uma decisão fundamentada de acesso ao conteúdo do aparelho. O juiz de primeiro grau, naquele caso, autorizou, daí o surgimento da reclamação, né, porque a defesa técnica entendeu que a decisão anterior do HC havia sido desrespeitada. E o ministro Schietti, nessa oportunidade, então, fez uma digressão acadêmica, propriamente dita, sobre a teoria da prova ilícita, fez a distinção, uma distinção clássica que nós temos na doutrina há muito tempo, né, entre prova ilícita e prova ilegítima, e as consequências dessa distinção à luz da teoria do Piero Nuvoloni, e esclareceu que, por conta dos avanços tecnológicos e sociais, não dá para se manter a mesma imobilização decorrente dessa doutrina, que determinava que, né, o resultado da prova ilícita fosse desentranhado dos autos. Ele sustenta o seguinte: é possível a manutenção, mas mais especificamente a renovação da prova, né? Se ela ainda estiver disponível, se puder ser o Poder Judiciário provocado, né, a decidir de maneira fundamentada sobre acesso, que isso não traz qualquer tipo de violação ao processo. Então, a consequência, e acho que é o grande destaque desse julgado, é que os casos em que a prova foi reconhecida como ilícita por acesso indevido de agentes de persecução, hoje tem uma espécie de sanatória, né? Eles podem ser salvados de que forma? Com a renovação da atividade probatória por meio de pedido expresso do Ministério Público e decisão fundamentada, né? Estando o aparelho custodiado de maneira correta, observado lá o 158A e seguinte do CPP, segue sendo possível o acesso e a introdução válida dessa prova na persecução penal. E, Leandro, só uma última observação, também uma decisão recente, STJ também, agora a relatoria do ministro João Otávio de Noronha, essa decisão de agosto de 2021 e foi endossada agora em 3 de maio de 2022 também pelo ministro Rogério Schietti. A situação é bastante peculiar. O sujeito pede o acesso, pede a autorização judicial após o acesso feito pela polícia, né? Então, o policial, no momento da captura, né, no momento da apreensão, vasculha o aparelho celular, verifica as comunicações, relata isso na investigação preliminar, no inquérito ou no flagrante, né? E quando o Ministério Público tem acesso a essa informação, ele vai lá e peticiona ao juízo requerendo a autorização judicial de acesso ao aparelho. Insisto,
autorização judicial de acesso ao aparelho que já ocorreu. No HC 686-393 de Minas Gerais, o ministro Rogério Schietti, neste mês de maio, acabou de mencionar que é possível sim essa realização, essa decisão a posteriori, que torna válida o acesso ao aplicativo de comunicações. E aí, portanto, não só a renovação, como também a decisão a posteriori seriam recursos disponíveis aqui para o Ministério Público quando o acesso já tivesse sido feito no plano fático. Décio, acho que a gente conseguiu enfrentar o tema em pouco tempo, mas com bastante profundidade, o tempo proposto pelo IERBcast. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanham esse nosso episódio e lembrá-los que o nosso IERBcast estará disponível no YouTube, no Deezer, no Spotify e também na página do IERB. Contamos com todos no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Décio. Valeu, amigos. Você ouviu um episódio do IERBcast Julgados, um podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.